Sabe aquele cansaço que bate fundo num relacionamento? Aquela sensação de que não importa o quanto a gente tente, parece que a outra pessoa simplesmente não entende? É como se estivéssemos falando línguas completamente diferentes. Mas e se essa desconexão toda não for por falta de amor? E se for algo muito mais antigo, sabe? Algo que está gravado na nossa biologia? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. E essa batalha que acontece em silêncio, muitas vezes se resume a isso aí. De um lado, tem aquele sentimento de exaustão por fazer, por resolver. Poxa, eu faço, eu protejo, eu construo, e parece que nada disso tem valor. E do outro lado, a exaustão por sentir. Eu cuido da relação, eu percebo o clima, eu conecto e me sinto totalmente invisível. No fim, os dois se sentem esgotados, machucados e, o pior de tudo, não reconhecidos. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Essa desconexão parece ser a regra hoje em dia, né? Para entender de verdade, a gente precisa ir um pouco mais fundo, investigar a origem desse desencontro todo. E aqui está o ponto de partida, que talvez seja o mais importante. Muitas vezes, aquela ideia de que o relacionamento fracassou ou que o amor acabou, ela nasce simplesmente porque a gente não sabe como o outro funciona. O que nos afasta, na maioria das vezes, não é a falta de amor, é a falta de clareza sobre o que está rolando de verdade, por baixo da superfície. E para encontrar essa clareza, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo, porque a raiz desses desentendimentos de hoje, ela está em duas histórias evolutivas bem diferentes, que acabaram moldando dois tipos de cérebro. Pensa só, por milhares e milhares de anos, homens e mulheres viveram sob pressões muito distintas. O homem, geralmente em ambientes de caça, de proteção, de guerra. A mulher, em ambientes de cuidado da comunidade, de leitura das nuances sociais, de manter os vínculos fortes. E essas experiências repetidas à exaustão não foram só culturais, elas literalmente esculpiram a nossa biologia. Isso acontece por causa de um princípio fantástico chamado neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma coisa fixa, ele se adapta o tempo todo. O ambiente em que a gente vive vai determinando quais conexões neurais vão ficando mais fortes. É tipo um músculo, sabe? Quanto mais se usa um caminho no cérebro, mais forte e rápido ele fica. E agora, olha que interessante. A gente consegue ver essa adaptação em ação. A adaptação masculina moldada para ação e para resolver problemas fortaleceu circuitos como a amígdala, que é ótima para uma resposta rápida e um foco super direcionado. Já a adaptação feminina moldada para a conexão e para o cuidado fortaleceu outras áreas, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico, o que resulta numa percepção mais ampla, mais integradora das coisas. E aqui, atenção, porque este ponto é absolutamente fundamental. Não existe um que seja melhor ou pior que o outro, de jeito nenhum. Não é uma competição, são apenas especializações diferentes, adaptações que juntas foram essenciais para a nossa espécie sobreviver. Elas foram feitas para se complementar. Ok, então a gente tem esses dois, vamos chamar de sistemas operacionais diferentes. O que acontece quando eles tentam rodar o mesmo software, que é um relacionamento moderno, com todas as suas complexidades? É aí que o conflito começa, sabe? O nosso cérebro não evoluiu na mesma velocidade que a sociedade. Hoje, se espera do homem uma sensibilidade que o cérebro dele foi treinado por milênios para suprimir. E se espera da mulher uma objetividade que os circuitos dela simplesmente não priorizam. É um verdadeiro descompasso evolutivo. E o que a gente faz com isso? Ao invés de entender a biologia por trás, a gente interpreta tudo pela lente da nossa dor pessoal. E quando o foco é a dor, o outro vira automaticamente o culpado. É aí que nascem as histórias de ele não se importa comigo, ou ela é sempre exagerada, quando na verdade a gente só está assistindo a dois cérebros operando exatamente como foram programados para fazer. Então, vamos tentar virar essa chave. Quando o homem se fecha, se cala no meio de uma discussão, muitas vezes não é frieza ou indiferença. É a amígdala dele apitando em alerta máximo, tentando conter o que ele percebe como um caos emocional, para poder manter o controle interno. É uma habilidade de sobrevivência super antiga. Da mesma forma, quando uma mulher expressa suas emoções com intensidade, não é para ser drama ou exagero. É o sistema límbico dela que foi treinado por eras para manter os vínculos, tentando de forma ativa restaurar uma conexão que ela sente que foi perdida. É um chamado, não é um ataque. Certo? Entendido o problema. A questão que fica é, como é que a gente sai desse campo de batalha e encontra, de fato, um caminho para se conectar? É isso que a gente vai ver agora. Como essa compreensão pode mudar tudo. A grande virada, o verdadeiro pulo do gato, acontece aqui.
É uma mudança de percepção puramente interna. No momento em que o comportamento do outro deixa de ser visto como um ataque pessoal e passa a ser entendido como a manifestação de uma fiação cerebral diferente, aí a mágica acontece. Isso, olha, não é pensamento positivo, é neurociência pura. No instante em que a percepção de ameaça vai embora, a amígdala, o nosso alarme de incêndio cerebral, se acalma. Literalmente. O corpo sai daquele modo de luta ou fuga e relaxa. Isso permite que a parte mais evoluída do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, entre em cena. E, de repente, o diálogo vira algo possível. A relação se torna uma aliança. Se tiver uma frase, um mantra para levar de toda essa nossa conversa, que seja esta. Repetir isso mentalmente tem o poder de quebrar o ciclo de dor. Não se trata de dar desculpa para comportamentos ruins, mas sim de entender a origem deles. Essa compreensão desarma a nossa reatividade e abre um espaço real para a cura. Bom, a teoria é poderosa, a gente já viu. Mas como é que se aplica isso no dia a dia, na prática? Existem 4 pilares, 4 práticas que podem sustentar essa nova forma de se relacionar. E os 4 pilares são esses. O primeiro é reconhecer o valor. É olhar para a objetividade do outro ou para a sensibilidade do outro e ver aquilo como uma força, não como uma falha. O segundo, perceber positivamente. É uma escolha de acreditar que a intenção por trás da ação é boa, mesmo que a execução não tenha sido perfeita. Terceiro, aceitar a estrutura. É entender que não dá para consertar o cérebro de ninguém. A gente aprende a trabalhar com ele. E por último, talvez o mais desafiador, agradecer o desconforto. É ver cada briga não como um problema, mas como uma chance de entender mais e de crescer, juntos. O objetivo final de tudo isso é criar um ambiente de segurança emocional. E aí acontece algo brilhante. Quando essa segurança existe, ocorre um processo chamado corregulação. É quando o sistema nervoso calmo de uma pessoa, literalmente, ajuda a acalmar o sistema nervoso da outra só pela presença e pela compreensão. Um acalma o outro. E quando isso se torna constante, o relacionamento deixa de ser aquele lugar de cobrança, de desgaste. Ele se transforma num espaço de expansão. O masculino pode se tornar mais sensível, sem medo de perder a força. O feminino pode se sentir mais estável, sem abrir mão da sua profundidade. Os dois se tornam mais inteiros, um com o outro. Então, a questão deixa de ser quem está certo e quem está errado e passa a ser algo muito mais profundo. Ao invés da gente lutar contra a diferença, talvez a verdadeira pergunta que a gente precisa se fazer seja: o que essa diferença, essa complementaridade toda está tentando nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o potencial incrível da nossa conexão?